Oi galera, meu nome é Ana Julia Weber ou Ana Resume e hoje eu tô aqui pra te ensinar a estudar com estratégia pro Enem. Então se você é vestibulando e ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, também já deixa um like nesse vídeo pra me ajudar a continuar ajudando vocês. Então, o que é estudar com estratégia para o Enem? Eu acho que tem muito a ver com você parar e pensar antes de começar aí seu ano letivo, ou às vezes pausar o seu ano letivo e analisar como você está estudando e se aquilo de fato está fazendo sentido para você, tá te fazendo evoluir, né? Vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo para que você tenha estratégia durante os seus estudos. Então, aqui eu não tô falando de estratégia de prova, eu não tô falando da estratégia que você vai aplicar no dia da prova do Enem, e sim eu tô falando de estratégias que você tem que ter ao longo do seu ano de estudo, do seu ano letivo, né, do seu dia a dia de estudos mesmo. Então não é só estudar pro Enem, não é só você ali entrar num cursinho, pegar um cronograma de estudos e começar a ver aula, fazer exercício só de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu acho que tem várias maneiras de otimizar esse estudo e o principal, assim, realmente é que você tenha consciência do que você tá fazendo, que você saiba como é que você tá nos estudos, como é que são os seus resultados, em que nível você tá e principalmente aonde você quer chegar. Você saiba visualizar qual a nota que você quer alcançar no Enem, qual a universidade que você quer entrar, né? Enfim, que você tenha em mente o seu objetivo para poder traçar uma estratégia ao longo do ano. O primeiro ponto, eu acho que é você separar e saber definir bem a carga horária que você vai dedicar para cada disciplina. Porque se você é um aluno bom em exatas, você vai dedicar menos tempo para exatas e mais tempo às vezes para humanas, para biológicas, para redação. Então, acho que o primeiro ponto é você analisar quais matérias você precisa se dedicar mais e quais matérias você precisa se dedicar menos. Então você tem que saber quais são as suas dificuldades, né? E principalmente agora, no início do ano, usar esse tempo que você tem, porque a prova do Enem ainda tá longe, ainda é um estudo a longo prazo, para se organizar e focar nas suas dificuldades, para evoluir naquilo que você precisa evoluir mais. Então, se o seu problema é matemática, agora no início do ano, traça uma estratégia para melhorar em matemática. Coloca assim, vou fazer 10 questões de matemática básica todo dia nos próximos meses, até você melhorar. Depois que melhorou, aprendeu bem matemática básica, começa a ver outros conteúdos de matemática. Mas matemática tem que estar presente dentro da sua rotina em vários momentos. Às vezes diferente de redação. Se você é um aluno que é bom em redação, você não precisa escrever 2 redações por semana. Se você escrever uma redação por semana, às vezes já tá bom. Então isso é estudar com estratégia, é você analisar bem aonde você vai focar mais energia e aonde você não precisa focar tanto, que às vezes é só manter. Se você já tira mais de 900 em redação, já tá ali em 960, 980, 1000, você só precisa manter essa nota, não tem no que você melhorar. Então, é uma matéria que você pode não deixar de lado, mas ter ela mais constante. Agora, se você é, por exemplo, ruim em linguagens, coloca como meta fazer 2 provas de linguagens por semana. A linguagens tem 45 questões, né? Durante 2 dias da semana, separa um tempo pra treinar só a prova de linguagens, pra você treinar a interpretação. Traça estratégias para você melhorar naquilo que você é ruim. Inclusive, eu tenho um vídeo muito bom aqui no canal dando dicas para a prova de linguagem. Se não assistiu ainda, assiste, vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem. A minha segunda dica tem muito a ver com essa primeira, elas se interconectam na parte que eu falo de autoconhecimento. Você saber no que você é bom e no que você é ruim. E para você saber disso, você tem que trabalhar com números, então você tem que saber as suas métricas. Eu gostava de acompanhar as minhas métricas pelos meus resultados nas provas. Então, durante os meus estudos eu treinava várias provas antigas, tanto do Enem quanto de outros vestibulares que eu ia prestar, e geralmente eu fazia uma tabela anotando como que eu ia em cada matéria daquela prova e também na prova como um todo. E eu acho que isso é importante, isso faz parte de estratégia, porque assim você consegue visualizar isso que eu falei na dica anterior, né, em que matérias você é melhor, em que matérias você é pior, e também ter consciência de onde você tá, né, se você tá perto de chegar no seu objetivo, se você tá longe. Além disso, além de você ter aí uma tabela de métricas e saber como é que você vai em cada matéria, como é que tá a sua evolução ao longo do ano, a cada prova que você faz, se você tá evoluindo, eu também acho que é importante você ter metas, e metas específicas para cada matéria. Por exemplo, eu tô fazendo 30 questões em matemática, então vamos colocar como meta fazer 35. Em linguagens eu já faço 35, então vamos colocar como meta fazer 38, 39, 40. Enfim, você analisar de fato qual é o nível que você tá e aonde você precisa chegar para ir cumprindo metas, né? Alcançou essa meta, fez ali, por exemplo, o exemplo de
matemática. Chegou a fazer 35 questões? Aumenta, coloca como meta 38, né? Quando bater 38, coloca como meta 40. Assim você vai guiando e acompanhando sua evolução. Outra forma também de ter estratégia nos seus estudos é principalmente direcionando as suas revisões pelos seus erros. Então eu gostava de fazer pelas provas. Eu só revisava aquilo que eu errava em prova. Eu tenho até um vídeo aqui contando como é que eram as minhas práticas de prova, mas nesse vídeo eu explico que eu só fazia a revisão daquilo que eu errei em prova. E você estudar pelos seus erros é algo muito estratégico, porque você age bem nos seus pontos fracos, você só vai consertar e arrumar aquilo que de fato você tá errando. Então você não fica aí estudando coisas por estudar, revisando por revisar. Você estuda e revisa apenas aquilo que realmente precisa. É uma forma muito, muito boa de utilizar o seu tempo, né? Você age bem na ferida, bem aonde tem necessidade. Desde que eu comecei a fazer esse estudo por provas, eu passei a dedicar bastante parte do meu dia a fazer as provas, analisar as provas e revisar aquilo que eu errei nas provas. Então isso é, por exemplo, revisar conteúdos com estratégia e não só fazer um cronograma de revisões para revisar tudo que eu já vi, né? Isso é não ter estratégia. Agora, quando você revisa a partir dos seus erros, você revisa só aquilo que tem necessidade. Então é muito mais inteligente. Até agora eu já falei várias vezes aqui no vídeo sobre as provas antigas do Enem, né? Isso também entra em estudar com estratégia, que é você fazer de fato as provas antigas do Enem. Elas não podem ficar de fora da sua rotina de estudos. Porque quando você faz as provas do Enem, além de você estar aprendendo conteúdo, você também está aprendendo o jeitinho de questão do Enem, o jeito que o Enem pergunta. Você também está aprendendo a recorrência dos assuntos do Enem. Quando você começa a praticar provas, você começa a se ligar no que cai mais no Enem e no que cai menos, né? Ali na terceira, quarta prova que você faz, você já consegue ler a questão de um assunto e pensar, ah, esse assunto aqui sempre cai, esse assunto caiu nas outras provas que eu fiz. Então você vai ficando inteligente também nesse sentido de conhecer a prova que você tá fazendo, né? Então quem tá estudando pro Enem tem que treinar a prova do Enem durante o ano inteiro. Quem tá estudando pra UFSC, pra UFPR, pra Unicamp, tem que treinar as provas dessa banca pra conhecer a prova em si. E daí dessa forma, você não estuda só para a prova, você estuda a prova, você sabe exatamente o jeitinho daquela prova, você sabe exatamente como é que aquela prova é formulada, né? Quais assuntos caem mais, quais nunca caem, como é que é o jeito das questões abordarem o aluno, das questões perguntarem pro aluno, né? O que geralmente as questões querem saber de cada conteúdo. Isso te evolui muito, te deixa muito mais esperto e muito melhor naquela prova, naquela banca específica. E pro Enem específico, isso é mais importante ainda, porque o Enem é uma prova bem diferenciada, é uma prova que cobra bastante interpretação, que tem às vezes uma linguagem mais difícil, um vocabulário mais rebuscado. Os alunos sentem mais dificuldade, né? Às vezes uma questão do Enem, se você não tá acostumado, você vai ler a questão e você não entende direito nem o que a questão tá perguntando, né? Eu não entendi o que ele falou. Então quem dirá conseguir responder a questão? Então quando você pratica isso, você fica melhor nisso, e entender e realmente ele decifrar as questões do Enem. Pro Enem, estudar a prova é muito importante. E a minha última dica para você estudar com estratégia é você saber a hora de parar. Eu acho que é muito importante o aluno, né, só sentar para estudar, só realmente ficar estudando quando ele tá vendo aquela matéria, quando às vezes ele tá fazendo uma prova, revisando, e ele sente que aquilo tá agregando para ele, que ele sente que ele tá de fato aprendendo com aquilo. Eu acho que de nada adianta você sentar para estudar só para cumprir horário, né, só para dizer, ah, hoje estudei 3 horas. Se naquelas 3 horas você não absorveu nada, você não aprendeu nada. O estudo para vestibulares e pro Enem é um estudo a longo prazo. Então você não tá estudando para uma prova que vai acontecer amanhã. Então você tem que de fato absorver as coisas e guardar na sua memória. Então é importante que o seu estudo tenha qualidade. Então se você se lembrar disso toda vez que você tá estudando, que você realmente tem que absorver aquilo a longo prazo, isso faz com que você saiba a hora de parar. Porque às vezes já é, sei lá, você começou a estudar de manhã cedo, é umas 7 horas da noite, você já tá muito cansado, mas você não terminou tudo que você tinha que fazer naquele dia. Só que você senta pra estudar e você lê várias vezes a mesma questão e às vezes não entende. Tenta resolver uma questão de um conteúdo que você sabe, mas na hora você não consegue, é porque você já tá muito cansado. Então é muito mais inteligente nesse momento você parar, largar os estudos e descansar
relaxar, pra voltar no outro dia com mais disposição, do que você ficar insistindo e perdendo tempo em algo que naquele momento não vai te agregar. Então você descansar também é uma forma de estratégia. Você estar relaxado em alguns momentos, você saber parar e descansar, faz você melhorar como aluno, porque ninguém é uma máquina, né? Ninguém é aí um super-humano que consegue estudar 12 horas por dia, todos os dias. A gente tem que saber quais são os nossos limites, os nossos momentos de descanso. Se a gente não se atentar a isso, se a gente não se preocupar em descansar, vai dar merda, vai dar merda. Vai chegar lá pra outubro, às vezes até antes, a gente já vai estar muito desgastado, né? E outubro ali é a fase, a reta final, é quando começa a reta final, que a gente tem que dar o nosso gás maior. Então, se a gente não souber equilibrar bem os tempos de estudo e os tempos de descanso durante o ano, a gente vai chegar lá no final do ano muito acabado. E a parte mais importante é lá no final do ano, né? Quando você vai de fato fazer a prova. Então, saber parar e descansar também é uma forma de estratégia. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí algumas dicas de como estudar com estratégia para a prova do Enem, né? E também para outros vestibulares. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também pra gente conversar, @ana.resume. Tô sempre lá pela DM também conversando com o pessoal. E se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve e também não esquece de dar um like nesse vídeo se te ajudou. Beijão, galera, e até o próximo vídeo.